Vamos lá, finalizar o nosso programa, tá? Desta terça-feira é o seguinte, a inflamação no ouvido, pessoal, quando identificada e tratada corretamente, ela não representa risco algum, sendo somente, algo desconfortável. Mas, quando essa inflamação, ela persiste e reaparece de tempos em tempos, em que fazer, quando esse for o caso, e também quando procurar um otorrino para tratar. Tudo isso nós vamos descobrir agora aqui no estúdio com a otorrinolaringologista Thaís Avelino. Você sabe que esse nome sempre me pega, viu? Mas a gente consegue. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Bom dia, obrigada pelo convite, Mara. O nome agradeço. pega mesmo, trava-língua. Vamos lá, então, começar explicando o que vai causar, Thaís, uma inflamação no ouvido. Tá. Nós temos duas inflamações que são importantes no ouvido. Um que é uma otite externa, porque o nosso ouvido é dividido em três partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A otite externa, ela é predominante em todas as faixas etárias, a gente consegue dizer, porque é pele, é o nosso conduto aqui, e principalmente banho de piscina, uso das hastes flexíveis que acabam removendo a cobertura de proteção. Então, tem germe de pele, acaba entrando e fazendo a infecção. E o outro caso, que é muito comum, mas em crianças, é a otite média, que aí é quando a criança tem muita infecção de via respiratória, e aí vai inflamar a orelha média. Quais que são os sintomas quando a gente fala de inflamação? E o que é que, no caso da criançada, que são esses casos assim mais chatinhos, elas reclamam mais? Dor, Dor. E criança que não sabe dizer que está com dor, elas mexem muito na orelhinha, tem febre, ficam agitadas, irritadiças. Tá. E se for otite externa, também, dor. Muita dor que você não consegue nem tocar na região do ouvido, que é desesperador. E são casos que podem ser solucionados? Sim, com o tratamento feito da forma correta, é até que bem fácil de ser tratado. A principal diferença é você saber se é da orelha média, se é da orelha externa, porque aí o tipo de antibiótico vai diferenciar. Sim. Muitos pacientes chegam dizendo, mas você não vai me dar um antibiótico para eu tomar? Por exemplo, se for uma otite externa, não precisa, é aplicar gotinha. Mas se a gente tem uma otite média, o tímpano não deixa aquela gotinha entrar, então tem que ser um antibiótico por boca. Por isso que sempre que tem sintomas de dor de ouvido, eu falo, tem que procurar o médico. Por quê? Porque tem que olhar o ouvido para ver se é um caso de otite externa ou otite média para estar fazendo o tratamento mais adequado. E geralmente dura quanto tempo, hein, Thaís, essa inflamação? Uns 5, 7 dias, Infecções bacterianas costumam durar um tempo maior. Mas, logicamente, quando inicia um antibiótico de uma forma até que precoce, dentro de 48 horas do uso do antibiótico já tem uma melhora expressiva do quadro. Certo. E quando essa infecção, ela persiste, por exemplo, vamos lá, a gente tem ali a crise, aí fez tratamento, pouco tempo depois volta. Inclusive, a minha prima, ela por muito tempo passou por isso na infância. Nesses quadros, às vezes, a gente tem que investigar outras causas. Na infância, por exemplo, a gente tem que ver se não é uma criança que tem um adenoide grande, que ronca e que aquilo dali está começando a acumular o líquido dentro da orelha e promovendo essas infecções. Porque quando às vezes precisa fazer uma cirurgia, colocar um carretelzinho no ouvido para ficar drenando esse líquido. Quando a gente fala já em adultos que tem a parte da orelha externa, é muito relacionado, por exemplo, com nadadores. Sim. Então a gente tem que orientar a secar bem esse ouvido, não ficar fazendo manipulação com instrumentos, isso é extremamente importante. E a otite, quando é que ela acontece? A otite acontece, na verdade, a otite significa uma inflamação da orelha. Tá. Então essa inflamação ela pode ser por vírus, pode ser por fungo e pode ser por bactéria. Então quando qualquer um desses micro-organismos começam a crescer dentro de qualquer uma dessas três estruturas, seja orelha externa, média ou interna, nós temos uma otite. Uma otite, E ela ocorre geralmente apenas em um ouvido ou pode chegar a acontecer, por exemplo, nos dois simultaneamente? Tá. Bem raro nos dois, viu? Bem raro, né? Bem raro. Imagina a dor, em um já incomoda, imagina. Mas em criança pode acontecer, né? Oh, meu Aí Deus. é mais sofrido, mas é mais raro de acontecer. E são quadros que a gente fala até que são mais graves. Tá. Você falou sobre as hastes flexíveis, Gente, insiste em continuar usando elas. Elas podem acabar lesionando o nosso ouvido, a gente, Sim. manuseando? O nosso ouvido, ela é uma camada de pele.
E a gente tem a produção de cera como uma forma de proteger o nosso ouvido. Sim. Quando a gente mastiga, quando a gente boceja, essa cera é colocada para fora por mecanismos naturais. Então, com o nosso dedo e uma toalha, a gente consegue alcançar aqui, ó, e remover. É isso que tem que ser feito. O uso da haste, você tanto tira essa camada de proteção, porque a cera também não deixa com que entre bicho dentro do ouvido, nada disso, quanto se você introduzir muito, tem o risco de perfuração do tímpano, que isso não é raridade, ver chegar alguém com o tímpano perfurado porque colocou muito profundo. Meu Deus do céu, ó, tá vendo? A cera, ela pode até proteger, tá, o nosso ouvido, gente, eu não sabia dessa informação. E olha só, né, nesses casos, por exemplo, o pessoal que limpa, tem gente que limpa não é só com a haste flexível, não, com outros objetos aí que você imaginar. E aí, essa galera, hein? A gente sempre fala, né, que a gente pode coçar os ouvidos com os cotovelos. Sim. Se o cotovelo entrar, está liberado. Então, quanto mais fino, né, o instrumento que é utilizado, maior o risco de perfuração. Porque a gente brinca que o pessoal também gosta muito de desafiar, né? Vai colocando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E daqui a pouco tá lá a perfuração. Pois é, gente, pelo amor de Deus, tome muito cuidado com isso. Quando ir ao médico, hein? Aí nos casos mais graves ou não, há um menor sinal ali de irritação, enfim, de alguma dorzinha no ouvido, já é bom procurar o otorrino. Nem toda dor de ouvido a gente fala que é infecciosa. A gente tem essas estruturas da face que pode até dar uma dor reflexa para o ouvido, sendo muito comum, por exemplo, a disfunção de ATM, que é essa articulaçãozinha que a gente tem aqui, por uma dentição mal formada, por uma mastigação inadequada. Só que eu sempre falo que o ouvido tem que ser examinado. Então, se você está com dor, tem que olhar para ver se tem infecção. Até porque a manipulação é frequente. O fato da manipulação ser frequente, então a gente tem um fator de risco diário no nosso meio que faz com que possa ter realmente uma infecção. Então, teve dor de ouvido, tem que procurar um médico. Tá. Para a gente fechar, então, quais que são os cuidados que precisamos ter com os nossos ouvidos? Tá. Primeiro, não usem hastes flexíveis. Adorei, já começou logo esse. Isso aí é primordial, porque você não vai remover a barreira de proteção. Outra coisa, tomou banho, pega uma toalhinha, seca o ouvido. Quem faz natação, pega um secador na temperatura fria e a distância aqui de um braço, utiliza para secar esse ouvido. Nas crianças, lavar bem o nariz dessas crianças para ajudar na remoção das secreções que acabam sendo formadas para evitar essas infecções. Muito bem, então, ó, dicas aí para você sempre estar se cuidando. E é claro, buscar regularmente aí o seu otorrinolaringologista para você sempre estar se cuidando dessa face. Contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade. Então, qualquer dúvida, pessoal, pode acessar o meu Instagram, que é @doutora_Thaís_Avelino. Lá eu tiro muitas dúvidas, estou sempre presente e estou à disposição de vocês. Muito bem, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Maravilhosa. Obrigada, tá? Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, um excelente dia para você também. Obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a programação do Bem Assim. Amanhã estaremos de volta ao vivo a partir de 9h30 da manhã. Temos aqui o nosso encontro marcado na telinha da TV Mar. Tchau, tchau.